Meio-dia e 32, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera. E agora eu te conto que depois de 5 meses, eu disse 4, mas já são 5, passou tão rápido. Pirenópolis vai poder receber turistas a partir de amanhã. A Liz Mendes está ao vivo, então, lá da cidade e tem todos os detalhes. Liz, eu quero saber de você como vai ser essa volta, hein? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Antes eu vou localizar o nosso telespectador. Eu estou aqui, ó, bem em frente à Igreja do Bonfim, aqui em Pirenópolis, e também um dos pontos muito visitado aqui na cidade, né? Cidade que vive do turismo, está aí há 5 meses, como você falou, sem receber esse turista, então a expectativa é muito grande. E para falar para a gente todos os detalhes de como vai ser essa retomada desse setor, a gente vai conversar agora com o secretário de Cultura e também Esportes, e ele também é membro do Comitê Gestor da Crise da Covid-19 aqui em Pirenópolis, o Beto Rego. Beto, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Boa tarde, bem-vindo a todos. O decreto que permitiu, né, essa retomada do turismo a partir de amanhã impôs uma série de regras. Como que a Prefeitura pretende fiscalizar o cumprimento dessas medidas? Bom, especificamente sobre o Covid, nós criamos um grupo de trabalho que tem mais de 30 fiscais especificamente para trabalhar na fiscalização do Covid. Isso vai ser feito em todas as pousadas, atrativos, toda a parte turística, restaurantes e o comércio em geral que já está aberto, ele continua sofrendo essa fiscalização, porque é importantíssimo para a segurança de quem vem e dos moradores, dos funcionários, você ter os protocolos 100%. A grande maioria dos empresários já está com tudo em cima, tudo pronto, e não vai haver nenhuma dificuldade maior, porque as regras são internacionais e de conhecimento de todos. Secretário, e quem não cumprir essas regras tem previsão de multa? Quem não cumprir essas regras, nós fizemos, o Ministério Público teve várias reuniões com a gente, na realidade foram 3 reuniões, e a última foi com a Polícia Militar, Polícia Civil, e está no próprio decreto, que tem força de lei por ser uma exceção, que é o Covid. As pessoas poderão levar multas, que varia de R$100 a R$10.000, e poderão ter seu alvará cassado. Secretário, e para esse fim de semana, qual é a previsão do número de turistas aqui na cidade? Bom, a gente tem uma expectativa que realmente não vai ser grande o movimento, porque muita gente ainda tem medo, vai ser um processo lento, porém já é um alívio geral para quem está fechado há 5 meses, e eu acredito que isso vai dar um fôlego para esses empresários e aos funcionários que estão em situação bastante difícil. Secretário, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho aí nesse retorno, e eu volto com você aí no estúdio. Thiago. São bom demais ver a cidade assim, né? Eu amo Pirenópolis. Valeu, Liz, agradeço ao seu entrevistado. A Polícia Militar apreendeu 2 grandes cargas que estavam sem nota fiscal na região do entorno do Distrito Federal. Eram carregamentos de madeira e de grãos. O Danilo Moreira acompanhou essa operação e tem todos os detalhes para a gente. Danilo, onde aconteceu essa apreensão, hein? Pois é, Thiago, aconteceu em Cristalina, viu? Só para a gente ter uma ideia, a apreensão de madeira avaliada em R$100.000 foi apreendida durante uma abordagem do Comando de Operações de Divisas lá na cidade de Cristalina. O motorista contou aos policiais que saiu com essa carga lá do estado do Pará e estava seguindo para o estado de Mato Grosso do Sul. Mas o problema é que não tinha nota fiscal. O produto então foi apreendido, o motorista foi autuado em flagrante por crime ambiental e também por sonegação fiscal. Ainda em Cristalina, na mesma operação, Thiago, do Comando de Operações de Divisas, a polícia apreendeu 2 toneladas de soja. O produto também estava sem nota fiscal. Segundo o motorista, a carga foi pega no Distrito Federal e estava seguindo para o estado de São Paulo. Mas a viagem foi interrompida também, já que não tinha nota fiscal. Nos 2 casos, os motoristas foram ouvidos e liberados. Assim que os policiais do COD fizeram essa apreensão, eles chamaram a equipe da Delegacia Fiscal. As cargas são apreendidas até que os donos sejam identificados e é lavrada uma multa no caso da soja de R$18.000 e de madeira R$6.000. A carga é liberada para seguir viagem. Essa multa deve ser paga, caso contrário, vai para a dívida ativa dos envolvidos. Thiago.
A gente segue de olho nessa história, claro. Obrigado por sua participação, viu, Danilo? Bom trabalho. E um jovem foi preso suspeito de ter colocado fogo em plantações na zona rural de Rio Verde, na região sudoeste. Vamos chamar de novo o Arildo Palermo, que está ao vivo lá da cidade e tem mais informações. Notícia triste e séria, hein, Arildo? Pois é, Thiago, de volta agora para falar sobre as queimadas, né? Assunto que a gente tem trazido aí recorrentemente no jornal por conta desse período de seca. Muitos incêndios vão acontecendo na zona rural aqui da nossa região, mas esse infelizmente foi um incêndio criminoso causado por um jovem de 19 anos que teria tido um desentendimento com o produtor rural e por isso decidiu simplesmente ir lá e colocar fogo, né, nessa fazenda. Esse fogo se espalhou por pelo menos 5 propriedades e a fazenda que foi mais atingida chegou a ter 400 hectares aí de prejuízo. Esse jovem foi localizado, foi preso pela Companhia de Policiamento Especializado de Rio Verde e sobre essa ocorrência nós vamos conversar agora ao vivo com o comandante, capitão Alisson Oliveira. Comandante, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera, primeira edição. Vou começar perguntando para o senhor, como foi essa ocorrência, né? Esse jovem, ele já vinha sendo monitorado por vocês ou não? Boa tarde. Boa tarde, Arildo. Boa tarde, telespectadores. Nós recebemos as informações a respeito desse incêndio. As equipes de CPE começaram a diligenciar para ver se encontrava autoria e depois dessas diligências nós encontramos esse suspeito. No dia de anteontem a gente conseguiu encontrar esse indivíduo trabalhando em uma das fazendas. Passamos o dia indo atrás em propriedades rurais devido à questão da grande extensão e encontramos ele lá. É um indivíduo que a gente já vinha monitorando, já sabíamos das passagens criminais dele. Chegou as informações com relação ao motivo dessa queimada e diante da suspeição desse indivíduo nós fomos atrás e acabamos prendendo ele e durante a prisão ele confessou o crime. Ele já tinha passagem, né, pela polícia, capitão? Sim, é um indivíduo que já foi preso tanto pelo crime de roubo também como pelo crime de tráfico. Em relação a essas ocorrências de queimadas, de incêndios criminosos, elas aumentam nessa época do ano? Como é que é? Vocês têm atendido muito? Sim, a nossa região é uma região que tem uma particularidade, que é o período da estiagem. Então, até voltar às chuvas, hoje eu tive a oportunidade de ver uma entrevista falando até que nós estamos há 70 dias já sem chuvas. Então, é particularidade da região centro-oeste, que a gente já tem esse período seco. Aumenta em muito essa questão dos focos de incêndio e grande parte deles são provocados por essas pessoas, né, que por ter essa atitude criminosa e também por não ter nenhum tipo de comprometimento com o serviço que é prestado, acabam cometendo esse crime. O senhor comentou agora há pouco comigo da dificuldade, né, de pegar em flagrante, no ato, esses criminosos, né? Mais difícil, mais complicado de encontrar eles nesse tipo de situação? Sim, por se tratar de região de zona rural, normalmente não há ninguém próximo quando ocorre esse tipo de situação. Nós tivemos a felicidade de, nessa condição em si, já ter um fato anterior que nos levou a um suspeito e que acabou culminando com a prisão e a confissão dele, né? Mas normalmente existe essa dificuldade e se nós não tivermos a participação, a colaboração de populares e dos próprios produtores rurais, a dificuldade de se chegar à autoria é grande. Capitão Alisson Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Uma boa tarde para o senhor, bom trabalho. Boa tarde. Tiago, como o capitão falou, esse jovem de 19 anos foi preso, ele já tinha passagem pela polícia aí por tráfico de drogas e também por roubo, agora vai responder por crime ambiental e, claro, pelo dano que causou a esse produtor rural. Estamos aí no período de estiagem, há 70 dias sem chuva, e esse tipo de queimada também prejudica o ar, né? A qualidade. E a gente torce aí para que esse tipo de situação não se repita aqui na região sudoeste, em lugar nenhum aí do nosso estado. Tiago, volto com você. Exatamente, e vale o alerta também, Arildo, para você de casa denunciar. Viu aí uma queimada? É só ligar para a polícia, uma queimada criminosa, isso não pode de jeito nenhum. Agradeço ao seu entrevistado, obrigado por sua participação, Arildo. Um homem foi detido em Uberlândia com mais de 40 araras canindé. As aves foram encontradas dentro de caixas no porta-malas do veículo. E o suspeito diz para a polícia que pegou os animais em Bom Jesus, cidade que fica no sul do estado. Vamos voltar então para Itumbiara para conversar com o Emerson Ferreira, que tem mais detalhes desse caso. Você sabe da saúde dessas araras, ou Emerson? Por exemplo, elas estavam machucadinhas, não?
Tiago, elas foram levadas para o hospital veterinário da Universidade Federal lá de Uberlândia, viu? Agora elas estão sendo avaliadas. Mas eu acredito que as condições eram muito ruins, porque elas estavam no porta-malas ali fechado, aquele calor todo, né? Muito apertadas naquelas caixas. Foi durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-365, os policiais ouviram o barulho dos pássaros quando pararam, né, esse veículo. Então resolveram abrir o porta-malas e encontraram essas aves. O motorista disse que pegou as araras aqui no município de Bom Jesus e que ia levar para o estado de São Paulo para vender lá. Nesse carro estava o homem e também o pai dele. Os dois foram conduzidos até a delegacia. O rapaz que dirigiu o veículo não tinha carteira de habilitação também. Ele foi autuado, assinou um TCO por maus tratos, crime ambiental e tráfico de animais. O IBAMA também foi chamado e esse homem deve ser multado em R$260 mil. Como eu disse, esses animais agora estão no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, vão ser avaliados e, se estiverem em boas condições, vão ser devolvidos à natureza na região de Patos de Minas. Tiago. O lugar delas, né? Obrigado por sua participação, viu, Emerson? Vinhetinha do QVT no ar, você já sabe, claro, é hora da participação do telespectador aqui no Jornal Anhanguera. A Jordana Souza Dias de Mineiros mandou um vídeo pra gente de uma situação complicada que os moradores do setor Alcira Rezende estão enfrentando. Segundo ela, a galeria pluvial que foi construída para água tratada está com infiltração e jorrando esgoto. A água com dejetos das residências fica assim, ó, o céu aberto. É claro, o mau cheiro é insuportável. Situação terrível e realmente complicada. Segundo o Serviço Autônomo de Energia e Esgoto de Mineiros, responsável pela obra, uma equipe da Prefeitura já esteve no local para verificar o problema e identificou que existe mesmo a infiltração da galeria de esgoto na rede pluvial que está sendo implantada no bairro. Assim que for identificado o local do vazamento, o problema será corrigido em até 15 dias. É tempo demais, hein, pessoal? Tá aí o registro. O campeonato brasiliense famoso Candangão retomou com os jogos. Ontem já teve time aqui de Goiás entrando em campo. A equipe do Lusiânia enfrentou o Brasiliense. Vamos ver como foi. Seguindo as regras estabelecidas pela CBF para o retorno das partidas, não teve torcida no estádio Serra do Lago. Em respeito às mais de 100 mil mortes pelo coronavírus do Brasil, os jogadores fizeram 1 minuto de silêncio. O Lusiânia recebeu o Brasiliense pelas quartas de final no Campeonato Candangão 2020, precisando da vitória para avançar mais uma fase na competição. Algumas faltas, escanteios, mas gol que é bom, nada. No segundo tempo, os times apostaram em substituições para tentar esquentar a partida, mas não deu muito certo não. As duas equipes atacaram bastante, mas acabavam errando nas finalizações. Tivemos algumas jogadas ensaiadas, bolas na trave, mas nada de gol. Brilhou o goleiro Matheus Lourenço, do Lusiânia, que fez belas defesas. Treinamos bastante essas bolas, que o brasileiro chega bastante. E graças a Deus hoje eu estava num dia feliz, espero que sábado também. Mas o que mais importa agora é que estamos mais vivos do que nunca. Final de jogo, Lusiânia 0, Brasiliense também 0. Mesmo dando empate, o resultado não é vantagem para o time da casa, que agora vai precisar ir no campo do adversário buscar a vitória. Só assim para o Azulão passar para a próxima fase. Todos os jogos são difíceis. Eu passo para eles que essa cultura que existe de jogar na casa do adversário é um problema. Não é um problema, que lá vai ter um campo, vai ter juízes, vai ter bola, vai ter adversário, vai ter tudo. Nós vamos buscar lá. O próximo jogo do Lusiânia contra o Brasiliense vai acontecer neste sábado em Taguatinga. Ainda pelo Campeonato Candango, a Formosa venceu o Taguatinga por 1-0. Intervalinho comercial, 12h47, hora de uma água, tudo muito rápido. A seguir eu te conto que mais um decreto foi anunciado em Caldas Novas. Agora, hotéis e pousadas deverão funcionar com a capacidade reduzida. Emerson Ferreira. Pois é, Tiago, esse limite foi para 70% e agora retorna para 50% o limite máximo de ocupação. O decreto também traz novos horários para o funcionamento do comércio.
Daqui a pouco, todos os detalhes. Você vai ver imagens de Rio Verde, no sudoeste do estado. Por lá, 31 graus nesse momento. Beijão para o pessoal de Rio Verde. Agora, olha só essa turma. Ana Cristina, Nívia Cristine, Lara Keller, José Carlos de Anápolis vão me ajudar a chamar o intervalo. Jornal Anhanguera.